Atenção, emissoras do SBT, para o top de 8 segundos. Boa noite. Uma catástrofe cibernética ameaça a sociedade tecnológica com a chegada do ano 2000. Um problema com a forma de representar as datas nos computadores pode levar os sistemas informatizados a uma pane generalizada. É o chamado bug do milênio, assunto da reportagem Dia na Terra, no final desta edição. Nossa outra reportagem é sobre doação de órgãos. Está na nova lei. Desde o começo do ano, basta não fazer nada para ser doador. Em pesquisa do Ministério da Saúde, 9 em cada 10 pessoas não aprovaram a aplicação da lei tal como está escrita. Durante 10 dias, o repórter Mário Rezende conversou com médicos, promotores, familiares de potenciais doadores e com gente que está na fila à espera de um transplante. Ser um doador de órgãos ou não ser um doador de órgãos é um direito. Talvez você já tenha visto um anúncio como este. Faz 11 dias que ele está no ar. O governo está pagando 3,5 milhões de reais para que só agora a população conheça a nova lei de doação de órgãos, que entrou em vigor no primeiro dia do ano. Se a campanha de divulgação tivesse começado pelo menos um mês antes, muita confusão teria sido evitada. Depende da existência de um paciente que possa recebê-los. Isso não vai favorecer os mais ricos? Que seja para um pobre que necessite do órgão, ou que seja rico, que não importa. Ser ou não ser doador? Então não pode haver desvio, não pode haver desigualdade. Denúncia de comércio de órgãos. Então, para que nós vamos passar por cima da sociedade? Filas para tirar um novo documento de identidade. Eles só vão atrás de órgão quando eles têm quem pague. Plantão nos hospitais. A lista não é pública, a lista é controlada somente pela Secretaria da Saúde. Tudo isso virou uma grande salada para quem não acompanha o dia a dia dos transplantes no Brasil. Eu acompanho esses homens aí no Conselho Nacional de Saúde. Lá chegam as pressões de federações de médicos, federações de hospitais. O negócio dele é dinheiro. Eu sei quem é quem, cada um deles. Então, agora, eu não quero ficar remoendo o passado, porque eu não tenho força, nunca tive, de pôr esses homens na linha. Dona Neide conhece bem esse quadro de erros, acertos e desencontros. Há 12 anos, ela se submete 3 vezes por semana a sessões de hemodiálise. Dona Neide já passou por um transplante, mas não deu certo. O organismo dela rejeitou o rim. Ela não quer fazer outro, mas assumiu a luta dos que precisam. Quem não se posicionar é um doador. E a discussão, então, veio para a sociedade. Mas veio também da necessidade dos transplantes. Então, para a gente é bom, porque a população está se conscientizando que tem gente esperando esse órgão. Doação de órgãos. Agora todo brasileiro é obrigado a doar seus órgãos? Não. Agora, todo brasileiro maior de 21 anos que não tiver a expressão não doador no seu documento de identidade, ele é um potencial doador. Dona Neide preside a entidade que reúne todas as associações de doentes renais do país. Durante uma semana, acompanhei o trajeto dela por gabinetes onde se discutiam as novas regras dos transplantes. Para entender como essas regras funcionam, vamos conhecer a história de Adevani, esta moça de 24 anos que está na mesa de cirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela vai receber um rim. Foram 3 anos à espera do órgão, que finalmente apareceu na madrugada anterior. Ligaram para nós 2h30 da manhã. Aí então, para a vizinha foi lá em casa falar com a gente, né? A gente levantamos correndo e ela saiu correndo para se arrumar logo, a gente se arrumou mesmo tempo. Aí eu estava esperando a gente no carro, falei de telefonar para ele, né? A Vani foi lá telefonar para ele. Ele veio correndo para poder pegar a Vani para trazer para cá. A notícia que deu esperança à dona Djanira
só chegou porque duas famílias viviam do outro lado da cidade o drama de uma tragédia. Na UTI do Hospital do Mandaqui estavam internados Severino Santos, de 41 anos, e essa mãe, de 36, que a família pediu para não ser identificada e que vamos chamar de Sônia. Os dois tiveram morte cerebral. O coração pode parar de bater e voltar novamente. Mas o cérebro, quando para, a vida não volta. E esse diagnóstico deve ser feito por 2 médicos que não fazem parte das equipes de transplante. Hoje pela manhã a gente fez as provas clínicas para morte cerebral. São várias provas, administração de medicação para ver se há resposta do coração, prova calórica com água fria, água gelada, água quente, para ver se tem algum reflexo, né, alguma coisa, alguma resposta, né? E tudo isso foi positivo para a morte cerebral, né? O Dr. Luiz, responsável pela UTI, tomou 2 providências. Seguiu a lei e comunicou à Central de Transplantes da Secretaria da Saúde que Sônia era uma possível doadora. Em seguida, agiu de acordo com a ética médica e perguntou se o marido dela concordava com a doação. O marido de Sônia me disse que preferia esperar a chegada de toda a família para só aí decidir. A família de Severino já estava no hospital. Me senti constrangido, talvez como um médico que, num momento delicado como esse, se vê na obrigação de perguntar aos parentes se concordam ou não com a doação. Se ele não tem vida, outra pessoa pode ter vida com o que ele tem, entendeu? Então é isso. Eu pensei nisso, eu pensei assim que ela me falou, porque eu acho que se meu pai tá vendo isso, ele tá muito contente comigo, porque eu... A lei transformou todos os brasileiros em doadores. Quem não concorda deve dizer que não quer doar. Se por acaso a família não estiver perto e não se puder ter uma conversa mais firme, sólida, que tenha segurança da equipe de saúde com a família, é respeitado o direito do cidadão, que foi o direito que ele optou de dizer na carteira de identidade ou na carteira de habilitação de motorista, se ele queria ser doador ou não. Vai ser respeitado esse direito. Tu te imagina que reportagem tu teria se te telefonasse agora que está uma família chorando lá na porta do hospital que removeram os órgãos contra a vontade deles? Daria uma matéria que seria assim, reportagem em todo o Brasil, seria manchete, e haveria com certeza todo um confronto da sociedade, da mídia, contra essa equipe de transplante e contra os transplantes em geral. Eu não acredito que nenhum centro de captação esteja ainda tentando fazer isso compulsoriamente. Tanto que a Santa Casa, me disse que vai conversar com as famílias. E que só vai utilizar os órgãos se as famílias concordarem. A ausência da família de Sônia impediu que os órgãos dela fossem aproveitados. Sônia não teve tempo de optar se era ou não doadora. A lei já estava em vigor desde o dia 1º de janeiro, mas a campanha de esclarecimento da população só começou 16 dias depois. Agora ficou fácil ser um doador de órgãos no Brasil. Sabe o que você precisa fazer? Nada. Mas a doação continua sendo uma doação e não uma obrigação. Se você não quiser doar, é só dizer que não quer. O atraso da campanha fez com que Severino, como Sônia, também não tivesse chance de decidir. São 3 horas da tarde de terça-feira. Faz exatamente 31 horas que a morte cerebral de Severino foi comunicada à Central de Transplantes. A família dele acaba de autorizar por escrito a doação dos órgãos. E a Santa Casa, o hospital que examinou o estado dos órgãos, já comunicou que o processo de doação pode ser iniciado. Neste momento, a equipe da Central de Transplantes começa a procurar na lista única quem são os possíveis receptores. Dentro da Santa Casa, Severino passou por um exame como este, que comprovou o primeiro diagnóstico de morte cerebral. Do outro lado da cidade de São Paulo, a família de Edevani começa a viver a emoção da espera de um transplante. Depois do intervalo, é difícil mudar a mentalidade. Quem faz o transplante fora da fila acha que tem direito de fazer isso. Uma comissão de transparência vai ficar de olho na lista única de receptores. E daqui a pouco, pane generalizada nos computadores. É o bug do milênio. Nós voltamos já.
6 meses, 4 anos. É preciso muita força, muita fé e muita fibra para resistir à espera de um transplante, de um doador. A lista única de receptores já existe desde junho do ano passado. Mas como ter certeza de que a posição na lista vai ser respeitada? Ou que vai haver plantão no dia em que aparecer o tão sonhado doador? Acho que se eu morrer, eu doaria todos os meus órgãos, sem problema. Que seja para um pobre que necessite do órgão, ou que seja rico, que não importa. Importa que seja dado de coração como eu dou. Deve consultar a família, é claro, né? Não pode ser assim. É porque às vezes eu quero, mas a minha família não quer, né? Então eu acho que isso tem que ser consultado, sim. Porque se a pessoa, eu acho que é em vida, doa, eu acho que a família não tem que se opor. Eu acho que pra gente doar não precisa lei, não. É uma questão de gosto. Mandar no corpo dos outros, mandar um órgão dos outros, sinceramente, eu acho um absurdo. Se servir pra uma outra pessoa, né? Acho que é uma boa. Todo mundo doa. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde no dia 8 de janeiro constatou a solidariedade da maioria dos brasileiros. 69% são a favor da doação. Mas, por outro lado, os resultados mostram que ainda existe muita dúvida e desconfiança em relação ao processo de doação. Por exemplo, 40% das pessoas favoráveis à lei acham que a família deve ser consultada para confirmar a doação. A minha impressão é que, num caso desse, muitas vezes para salvar outro, acaba de matar quem está, que poderia até ainda ter uma solução. É tanto absurdo que ninguém acredita, ninguém confia. Não é verdade? Esse é o medo do senhor, então? Meu não, medo de 60% da população brasileira. Não só é o meu, não. Para 57% dos entrevistados, vai aumentar o comércio ilegal de órgãos, beneficiando só quem tem dinheiro para pagar um transplante. E 52% não confiam na honestidade e na competência da maioria dos médicos. Continua sendo uma doação, não é uma obrigação. Esses números certamente vão mudar depois dessa campanha, mas muita coisa vai ter que ser modificada no país para que a fila de candidatos ao transplante possa realmente diminuir. Só no estado de São Paulo, são 2.600 pessoas esperando por um rim. A maioria não tem ideia de quando vai receber um órgão. É uma luta nossa que a lista única aconteça, né? Eu não canto vitória, não. Eu acho que está muito no começo, nós estamos enfrentando muita dificuldade, porque nós estamos mudando uma mentalidade, sabe? Então, é difícil mudar a mentalidade. Quem faz o transplante fora da fila acha que tem direitos de fazer isso, porque eles falam que a pessoa que tem dinheiro não está certo ficar esperando numa fila, já que o SUS não funciona, que não tem condições de fazer para todo mundo. Só que eles esquecem que para fazer um transplante tem um órgão, e esse órgão não tem dono, ele é da sociedade. Então a sociedade tem que criar critérios de distribuição desse órgão. Presidente da Federação das Associações dos Doentes Renais, Dona Neide luta para garantir justiça na distribuição dos órgãos. Eu acompanhei Dona Neide ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela veio pedir ao promotor de Justiça da Cidadania direito a ter acesso à lista única de candidatos a transplante no Estado. A lista, formada por pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de hospitais particulares, é controlada pela Central de Transplantes da Secretaria da Saúde. A população, pela normatização do SUS, ela tem direito a fiscalizar, isso é por lei, está na lei. Porque o SUS só vai funcionar no dia que a população estiver ali fiscalizando os seus direitos. É uma prerrogativa do SUS. Então eu quero exercer esse direito que eu tenho na Constituição, de ser o controle social do Sistema Único de Saúde. E eu estou sendo impedida de fazer essa fiscalização, esse controle social, porque eu não estou tendo acesso à documentação. No feriado de 25 de dezembro, dia de Natal, um caso de transplante que aconteceu aqui em São Paulo criou uma grande polêmica em relação à lista única de receptores, a nova lei de doação e a falta de estrutura dos serviços públicos de saúde. 2 pacientes que não eram os primeiros da lista receberam rins neste hospital que é particular. Os hospitais que atendem pelo SUS não deram plantão no feriado.
67 pessoas que estavam na fila perderam a vez. O caso provocou uma crise entre governo, Secretaria da Saúde, Central de Transplantes e hospitais. Houve suspeita de comércio de órgãos e de manipulação da lista única em benefício de hospitais particulares. Os 2 pacientes que foram transplantados, eles estavam na lista, tá? Os outros hospitais não tinham equipe para transplantar, chegou a vez deles. Na sequência da lista chegou a vez deles. Então, essa dúvida, uma vez esclarecida, ela, na minha opinião, mata a possibilidade de fraude. Fraude não houve. Pode haver uma combinação entre os transplantadores que eles fiquem, destinem esse fim de semana, esses feriados, é para tal hospital, só esse vai ficar de plantão. Todos os outros vão ser percorridos e não vai encontrar ninguém. Então o órgão vai ser direcionado para ele. Eu acho que isso só se configura se acontecer N vezes. Aconteceu uma vez enquanto eu estou aqui, entendeu? Antes disso não aconteceu. E aconteceu num dia muito especial que é dia de Natal. Eu sei, mas vem o carnaval aí, vem a Páscoa. Entre os hospitais que não deram plantão, a Santa Casa informou que faltavam condições técnicas para realizar transplantes. A direção do Hospital do Servidor Público Estadual afirma que não foi comunicada pela Central de Transplantes. Eu não recebi contato, nem na minha casa, nem através do hospital e nem através do vídeo. Mas é como a doutora Gilda falou, se o hospital tinha informado a Secretaria da Saúde que não tinha centro cirúrgico, podia até nem ter sido avisado. Porque estava avisado que se tivesse, nós não poderíamos fazer. Se a morte cerebral de Severino tivesse acontecido no Natal, a Devani, que é paciente do SUS, não teria a chance de receber o rim. O Hospital das Clínicas de São Paulo, onde ela foi operada, realiza o maior número de transplantes no Brasil, mas não tinha equipes para esse tipo de cirurgia no dia 25 de dezembro. Durante a operação de Devani, encontrei o Dr. William Narras, responsável pelo serviço de transplantes de rim do Hospital das Clínicas. Ele concordou em dar entrevista, mas foi alertado pela direção do hospital para não falar sobre a crise iniciada no Natal. O que nos preocupa é uma falta da estrutura da Secretaria ou da Saúde no nosso país, que infelizmente é precária e não é uma prioridade, ou aparentemente não é uma prioridade do Estado. Então, não é a lei que resolve o problema. O Dr. Narras também trabalha no Sírio-Libanês, o hospital que fez os transplantes no feriado. Os hospitais públicos têm capacidade de auxiliar a Secretaria da Saúde na captação de órgãos. Os hospitais privados têm capacidade e têm interesses filantrópicos de ajudar nessa captação sem pedir nada em troca. O médico Elias Davi Neto é colega do Dr. Narras no Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas e recebeu a mesma recomendação: não comentar o que aconteceu. O Hospital das Clínicas estava fechado, o Hospital São Paulo estava fechado, vários outros hospitais estavam fechados por condições próprias dos hospitais públicos, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sequer estava na cidade de São Paulo nesse dia. Eu não sou cirurgião, eu não faço transplantes, eu só acompanho os pacientes que já foram transplantados pelos cirurgiões. A lei de doação de órgãos não vai resolver os problemas enfrentados pelos hospitais públicos. E, por enquanto, os pacientes do SUS não vão ter na lista única a garantia do transplante. 100% da população tem informação dessa lei? 100% da população tem facilidade de ir lá e trocar o documento facilmente? Então, nós não somos contrários à lei. Ela tem que ter um tempo muito grande de adaptação. Tu entende? Nós não queremos... O que vocês querem? Vocês não querem aumentar o número de transplantes? Queremos aumentar o número de transplantes. Nós queremos aumentar o número de transplantes, sabe, de bem com a família, de bem com a sociedade e não de confronto. O ponto todo é que essa distribuição, ela é complexa. E às vezes tu tens que tomar medidas que não seguem a fila por ordem de ingresso. E como é que tu vai explicar isso? Então, que tenha uma comissão de alto nível, assim, por representantes de vários setores, da imprensa, da OAB, dos pacientes, que analise cada 3 meses todas as doações. Que aí veja, como é que foi isso? Foi assim, assim, assim. Como é que foi esse outro? Assim, assim. Que dê respaldo, que dê mais transparência aí no processo. Veja depois do intervalo. A Devani vive um final feliz, a emoção de ter um novo rim.
E veja também pane geral na vida informatizada, a ameaça do bug do milênio. Nós voltamos já. A saúde precisa, com urgência, melhorar de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a fila de espera por um transplante já conta com 26 mil brasileiros. No ano passado, o país fez menos por eles. O número de transplantes de rins e coração diminuiu. A nova lei de doação busca aumentar o número de doadores, mas não há garantia de que as cirurgias de transplante vão crescer. Essa é a opinião da maioria das pessoas com quem conversei nesta reportagem. A nossa lei, ela mudou algumas coisas boas, deu penas mais fortes, ela cria as centrais regionais, a central nacional, tal, mas mudar a forma de consentimento, se isso resolvesse, todos os países já tinham resolvido o problema de transplante. Nós lamentamos profundamente que não vimos até agora nenhuma atitude concreta do governo federal no sentido de aumentar o financiamento da saúde. Estrutura se cria ao longo do tempo, mas com financiamento. Os hospitais públicos, na condição que eles têm hoje, eles têm dificuldade em aumentar o número de doadores de 5, que é o que existe atualmente, para 20, que é o que existe na Argentina, por exemplo. Nós não temos saída. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, a saída nossa, tratamento de qualidade. E eu incluo transplante como um tipo de terapia. Nós estamos falando de Brasis. Se tu pode falar assim, não, a cidade de São Paulo tem um problema próprio da cidade de São Paulo, que é a distribuição. O Rio de Janeiro não tem nada a ver com distribuição, porque só faz os transplantes de hospital público. Mas vamos ver, no norte, 11 milhões de habitantes. Isso é mais que a Bélgica, é mais do que a Áustria. E não tem um centro de transplante com doador vivo. O Brasil, da região sul, onde o Dr. Walter trabalha, tem condições de sobra para se beneficiar da nova lei. O Rio Grande do Sul, se tu dobrar o número de transplantes hoje, no número de doadores, tu vai dobrar o número de transplantes sem aumentar em nada a estrutura. A estrutura está pronta, montada para dobrar o número de transplantes. Então, cada estado, cada região é diferente. O Brasil do estado de São Paulo é o que realiza o maior número de transplantes, mas também o que mais desperdiça órgãos. De cada 12 pessoas que morrem em condições de doar, só uma vira doadora. O grande problema que nós temos hoje, que são que os serviços de emergência que rodeiam a cidade de São Paulo, todos esses serviços, infelizmente, têm dificuldades. Para manter o indivíduo, você precisa ter aparelhos, você precisa ter respiradores, você precisa ter uma estrutura de urgência e de terapias intensivas para que o seu doador, que na realidade ele passa a ser um doador num momento do seu tratamento, que ele venha sendo tratado antes em condições ideais e que continue sendo em condições ideais. Nós precisamos de mais recursos na saúde. Se os recursos da saúde chegarem, nós vamos ter todo mundo podendo ser atendido em todos os hospitais. São Paulo é o Brasil de Adevani, que visitamos no hospital depois de 5 dias vivendo com o rim doado por Severino. Infelizmente, ele se foi, mas foi uma vida que ele está salvando, né? Eu gostaria de encontrar a família e agradecer pessoalmente quando eu estiver boa e sair da vida. Foi uma surpresa ver a Devani tão disposta depois do transplante. A explicação dela é uma mistura de alívio, esperança e solidariedade. Beber tanta água, tanto suco, tanto refrigerante, pretendo viver uma nova vida, né? Reconstruir tudo que eu já perdi. A Devani sabe que no Brasil dela, quem está precisando tem muitas barreiras pela frente. Em São Paulo, todos os hospitais particulares que faziam transplante pelo SUS se descredenciaram. Eles não concordam com os valores que o governo paga pela cirurgia. Para a maioria dos pacientes da fila única, resta esperar por uma vaga na rede pública de saúde. No SBT Repórter, a lei dos transplantes está há um mês em vigor. Que benefícios a nova lei trouxe para quem aguarda um doador?
Quando viu a chamada desta reportagem na TV, a professora Vera Assunção decidiu vir até a sede do SBT em São Paulo. Dona Vera, que passou por um transplante de rim há 26 anos, veio de São José dos Campos para protestar contra o atraso do governo na divulgação da lei de doação. A dificuldade de se encontrar um órgão, um doador, uma família disposta é mais difícil agora. Porque as pessoas então correram para os cartórios e escreveram não doador. Então diminuiu a quantidade de gente doando órgãos. Porque antes as famílias eram consultadas e muitas delas doavam espontaneamente. Agora não, se eu encontrar na carteira da minha filha não doador, eu não vou poder desrespeitá-la, entendeu? Então, de certa forma, por não ter tido assim uma campanha de conscientização antes da lei sair, de ser promulgada direitinho, a facilidade era maior. Agora, um pouquinho mais difícil, né? Dona Vera resolveu iniciar uma campanha solitária para tentar diminuir a desconfiança da população. Alguns até dizem, né? Eu era doador antes, agora que eu sou obrigada a ser, eu não vou ser mais. Mas a doação continua sendo uma doação e não uma obrigação. O binômio transplante-doação, ele é uma pista de duas mãos. Então, toda vez que discute, você vai ser doador, não sei, ou não vai ser doador, mas pode ser receptor, eu não sei. Então, eu não sei se daqui 2 anos eu não vou estar morto com morte cefálica e a minha família doando os órgãos, ou o meu filho vai estar numa lista de espera. Então, esse binômio, por isso que é importante que a sociedade participe disso e saiba, quantos mais formos doadores, mais estaremos ajudando as pessoas que podem ser até familiares ou amigos nossos receptores. A seguir, banco, metrô, avião, tudo que funciona com computadores pode travar no ano 2000. A maioria dessas máquinas está programada para ler o ano somente com os 2 últimos dígitos. Para estes computadores, o ano 2000 seria 00, o comando final. Veja depois do intervalo. Nem guerra nuclear, nem peste, nem fome. Há pouco mais de 700 dias do ano 2000, parece pouco provável que a humanidade esteja caminhando para o apocalipse. Erraram os profetas? Não, se levarmos em conta o que uma pane geral dos computadores causaria em nossas vidas. É a ameaça do bug do milênio, um problema com a forma de memorizar datas que pode levar as máquinas à loucura. Veja na reportagem de Na Terra, o que nem Nostradamus previu. Final do 2º milênio, tempo em que o calendário se cruza com prognósticos e crenças. Há 5 séculos, o profeta Nostradamus anteviu: no 7º mês de 1999, virá o Holocausto. Por suas previsões, daqui a 1 ano e meio aconteceria o ápice de uma guerra destruidora, o ponto final do mundo civilizado. O ar e a terra ficarão submersos na escuridão. Os descrentes chamarão por Deus e pelos santos. Assim falou Nostradamus. O livro do Apocalipse, o último do Novo Testamento, também se presta a interpretações. Para alguns leitores da Bíblia, estamos às vésperas de uma luta terrível de Satanás para manter seu reinado por mais 1000 anos. Mas há 702 dias do ano 2000, dá para acreditar no Apocalipse? Oi. O que você acha que vai acontecer na virada do milênio, quando chegar o ano 2000? Em que aspecto? Você acredita nessas profecias, nesses prognósticos catastróficos, de que vai haver muita destruição? Não. Vai depender de nós, né? Mas você acredita em Nostradamus, nessas coisas? Não acredito. Eu não acredito em nenhuma profecia do nada. Eu só acho que as pessoas daqui em diante
vão, hoje é algum momento, né? Desde o momento de trabalho, estudo, etc., elas têm que buscar uma outra coisa. Ano 2000... Só vai ser uma festa maior? Só vai ser uma virada. Vai ser uma festa maior, você acha? Eu acho que sim. Que é milênio, né? Milênio, Depois o pessoal acostuma com ano 2000, né? Eu acho que não vai ter nada desse problema de milênio, né? Você acredita em profecias e previsões? Não. Eu acho que tudo é o homem mesmo que faz. Ao que tudo indica, profecias como as de Nostradamus e as da Bíblia se perderam na velocidade dos tempos modernos. Mas essa sociedade tecnológica e pragmática que aposta todas as fichas na ciência, substituindo as crendices, ela mesma, quem diria, criou seu próprio apocalipse. O fim do mundo a 0 hora do ano 2000 é cada vez mais uma possibilidade concreta, pelo menos no universo dos computadores. É essa ameaça que está sendo chamada na língua da informática de bug do milênio. Bug traduzido como falha, defeito, erro, encrenca. O terror cibernético está encravado no cérebro dos computadores. Apesar de toda a evolução, a maioria dessas máquinas está programada para ler o ano somente com os 2 últimos dígitos. Para estes computadores, o ano 2000 seria 00, o comando final. Professor, qual é o problema, na prática, desse bug do milênio nos computadores que ainda não foram consertados, como esse aqui, o seu? Por exemplo, na medida em que ele ainda não tem como manipular uma data com 4 dígitos, e consequentemente o ano 2000, eu não tenho a possibilidade de marcar, por exemplo, uma viagem de final de ano, na mudança do milênio, numa agenda, né? Nessa agenda eletrônica, né? Entre o final de dezembro e o início de janeiro. A gente observa aqui que a hora que eu... Essa viagem aí que o senhor marcou, ela começaria, então aqui é a data de início, ela começaria em 28 de dezembro de 99. De 99. E aí ela terminaria em 6 de janeiro do ano 2000. Aí o senhor vai digitar 2000 agora. Então, a hora que eu digito o ano 2000, o computador não aceita, porque ele só aceita os últimos 2 dígitos. Ele já transforma imediatamente em 00 quando você confirma. Exatamente. E a hora que eu vou confirmar essa atividade, tá, na minha agenda, eu recebo uma mensagem me dizendo que a data não é válida na medida em que a data final acontece antes da data inicial dessa mesma viagem. É impossível, né? Então eu não consigo marcar minha viagem. Para o computador, então, é 00, quer dizer, 99 seria depois, né? Exatamente. E aí ele enlouquece, manda essa mensagem dizendo que não dá para arquivar essa informação na agenda, é isso? Exatamente. E a consequência mais séria disso são em programas que manipulam realmente, que tratam períodos de tempo, como por exemplo... a Previdência Social, instituições financeiras, né? Onde se torna fundamental conhecer exatamente a data inicial e a data final. E por que isso está acontecendo hoje em dia? Tá, a primeira razão diz respeito ao valor, ao custo da memória dos primórdios da computação, que era muito caro, então toda economia de memória era necessária. Quer dizer, primeiro motivo foi econômico, para economizar. Economia, exatamente. E além disso, porque não se teve a visão de que isso daí poderia acarretar um problema no futuro não tão distante. Final dos anos 60. A juventude faz revolução nas ruas, os cientistas nos seus laboratórios. Os estudantes não conseguiram mudar muito o mundo. Já a ciência... Os computadores saíram da ficção para se espalhar no mundo real. Para economizar tempo e dinheiro, os criadores dos primeiros programas decidiram registrar o campo do ano só com os 2 dígitos finais. Esta decisão acabou se transformando numa herança maldita. Naquela época, os computadores eram assim. Esse aqui, por exemplo, montado na década de 70, com todo esse tamanho, tinha só 4 KB de memória principal. Para se ter uma ideia, uma agenda eletrônica como essa dos nossos dias tem 64 vezes mais memória que toda essa máquina. Naquele tempo, o ano 2000 parecia muito distante e a solução do problema podia ser empurrada para frente. Hoje, memória de computador já é uma coisa barata, mas o pecado original nos persegue. E os especialistas em informática, principalmente aqueles que ganham para eliminar o bug dos sistemas, garantem: se até a última meia-noite do milênio os computadores não começarem a ler o ano com todos os dígitos, vai haver pane geral. A
cidadão comum não tem a percepção de como a vida dele é afetada pelos computadores que estão instalados nas grandes organizações de governo e de bancos, seguradoras, de grandes fábricas. Então vão começar a surgir, se esses computadores dessas organizações não eliminarem o bug, vão começar a surgir situações as mais esdrúxulas que vão afetar o dia a dia de cada um. Eventualmente o camarada pode pagar com cartão de crédito, deixar pagamento futuro. Então, se ele estiver próximo à data de final do século, em dezembro de 99, no que o computador vai querer fazer um cálculo futuro para chegar no valor corrigido, esse 00 pode causar um transtorno danado e ele considera como se fosse 00 e trazer o século todo aí de juros e a nota dele virar uma loucura. Não vai se deixar que um sistema automatizado claramente problemático continue manuseando, tomando as decisões. Agora, é claro, você imagine o que isso significa em termos de impacto no nosso dia a dia. Algum impacto sempre haverá. Mas é bom ser otimista, não precisa ficar em pânico. Eu acho que podemos ser otimistas, mas temos que estar sempre muito preocupados com isso. Depois do intervalo, a corrida contra o tempo no combate à ameaça do bug do milênio. Neste banco, 150 funcionários foram convocados para a guerra contra o bug. Querem terminar o conserto de 26 mil programas até julho deste ano. Até já. O bug do milênio, a falha dos computadores na contagem do tempo, pode afetar a todos que vivem na sociedade globalizada e informatizada. Por isso, o combate a essa ameaça de um apocalipse cibernético no ano 2000 virou uma corrida contra o tempo. No silêncio dos grandes centros de processamento de dados, há uma corrida contra o tempo. A contagem regressiva para o bug do milênio se assemelha para muitos setores com a aproximação do apocalipse. Instituições financeiras, bancos, administradoras de cartões de crédito, seguradoras, previdência social. Todos que usam data para fazer cálculos precisam vencer o relógio para sobreviver. Então, a cada dia que passa, o tempo vai reduzir. Quer dizer, quem não se preparar vai dançar. Não vai conseguir nem processar esse sexo. E vai prejudicar muita gente. Vai prejudicar muita gente. E pode pôr em risco o negócio da empresa. Todos os países do mundo estão envolvidos no problema, todos têm que buscar a solução. Tem uma data fatal que não pode ser adiada por medida provisória, né? É a data da passagem do século, é aquela e não pode passar. O Brasil é o 6º país mais informatizado do mundo. Não estamos nem perto dos Estados Unidos ou Japão, mas o computador já faz parte do nosso dia a dia. Mesmo quem não tem um em casa, depende dele para sacar dinheiro, se aposentar, entrar num avião, metrô e até mesmo para fazer um exame de saúde. A humanidade não é pródiga em se antecipar a desastres anunciados. O Gartner Group, que é uma empresa de consultoria, prevê que 50% dos usuários de computadores nos Estados Unidos ainda terão problemas com o bug no final de 99. Existem várias firmas de consultoria, da área de software, de engenharia, trabalhando nesse problema, algumas um pouco mais focadas no seu próprio produto e outras tentando soluções mais generalistas, né? Me parece que uma solução muito generalista que pudesse resolver isso com muita facilidade ainda não foi encontrada. Uma solução mágica ainda não. Uma solução mágica ainda não foi encontrada. A bainha de condão, né? A vontade de um milagre é tão grande que cria lendas, personagens e super-heróis. A mais recente história do gênero fala de um menino de 15 anos, da Nova Zelândia, que teria criado uma solução fácil e barata para o bug. Nem o menino, nem a sua mágica apareceram no mundo real. Por enquanto, o único método de eliminar o bug exige tempo, paciência e muita mão de obra. A gente tem uma ferramenta que a gente varre todos os programas que nós temos aqui, que nos informa qual linha eu vou ter que mexer no programa, quer dizer, vou ter que alterar, né? Esse programa tem quantas linhas?
Esse tem mais ou menos umas 3 mil linhas. Na linha 121 apareceu um campo chamado ano. Então é onde eu vou ter que me preocupar com a alteração. O que você vai fazer para alterar? Por exemplo, aqui, esse campo, o campo ano está definido com 2 posições. 0,2. 0,2. E eu vou ter que passar para 4. Por quê? Porque... É isso tudo que você tem que fazer? É digitar o 4 em cima do 2, é isso? Isso, em cada uma das linhas. Em cada uma das linhas, mudar o tamanho do campo. Então, eu passando para 4, vai sair realmente 2 mil, em vez de 0,0, como estava anteriormente com 2 posições. E nesse programa de 3 mil linhas, mais ou menos, quantas apareceram com data? Deu mais ou menos umas 70, 80 linhas, mais ou menos. O conserto do bug está nas mãos daqueles que trabalharam nos primeiros computadores. Gente que conhece a linguagem do tempo dos dinossauros cibernéticos e que, com isso, consegue abrir e esquadrinhar os velhos programas que ainda controlam a maioria dos sistemas informatizados. Os equipamentos de grande porte ainda trazem muita coisa do passado. Quer dizer, agora os dinossauros todos têm que ser recrutados aí. E essa moçada que está aí não serve? Não conhece as linguagens antigas. Maior que a encrenca do bug é a quantidade de dinheiro necessária para eliminá-lo. O Comitê dos Bancos dos Estados Unidos calcula em $1 trilhão o custo mundial para consertar os programas de computador. Só no Brasil, essa funilaria cibernética vai sair por $32 bilhões. Toda essa fortuna só para que daqui a 23 meses os computadores continuem fazendo exatamente o que eles fazem hoje. É difícil algumas pessoas entenderem isso. Está investindo bastante dinheiro, o mercado todo investindo muito, sem agregar valor nenhum. Você vai transformar, vai modificar todos os seus sistemas, fazer quase tudo de novo para deixar como ele era. Para continuar como está. Neste banco, 150 funcionários foram convocados para a guerra contra o bug. Querem terminar o conserto de 26 mil programas até julho deste ano. Outras instituições financeiras também se apressam. O empurrão que faltava veio do Banco Central. Ele deu prazo até 31 de dezembro deste ano para que todos estejam livres da ameaça da virada do milênio. O trabalho aqui neste banco vai custar $2 milhões. Quem vai pagar essa conta? Não só desse banco, mas do sistema financeiro em geral? A conta vai ser paga por todo mundo que utilizar o serviço de banco. Todos nós? Uma conta que vai ser diluída em todos os serviços. Outros setores já venceram a luta contra o relógio. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, diz que mandou o bug para o espaço com um novo sistema de controle do pregão, que já sabe ler o ano 2000 por inteiro. Os serviços médicos também devem funcionar normalmente no último Réveillon do milênio. Nossos hospitais não são tão modernos como os do primeiro mundo. Nessa hora, o defeito vira vantagem. Como quase todo o controle hospitalar ainda está a cargo da inteligência humana, não há risco do bug travar os equipamentos essenciais à vida. Pelo que a gente tem conhecimento dentro do Brasil, não existe nenhum equipamento médico vinculado a um sistema integrado hospitalar, ou seja, um sistema que é operacional à distância. Então você não teria o risco hoje de que equipamentos trabalhando aleatoriamente em função de uma data mal indicada. Apesar dos que apostam no caos, os trens devem continuar nos trilhos em 1º de janeiro de 2000. A Companhia do Metrô de São Paulo garante que os computadores que controlam o serviço trabalham com tempo real, não se importam com o dia ou o ano. Não deve ocorrer nada que exija, que sejam tomadas medidas com relação ao software de controle. Quer dizer que no dia 1º de janeiro do ano 2000, o cidadão, pelo menos São Paulo, vai poder pegar o metrô normalmente, sem nenhum problema. Sim, o metrô estará funcionando normalmente e bem como sempre. Para quem quiser voar na passagem do milênio, a promessa também é de céu de brigadeiro. Os satélites que enviam informações para os pilotos até poderiam enlouquecer com o bug, mas todo o avião tem instrumentos próprios de navegação para ser utilizados durante panes de comunicação. O receio que se tem é porque, com o avanço da tecnologia, a navegação dessas aeronaves será feita baseados em satélites. E os satélites possuem também um contador de tempo. Até que se tenha uma informação mais precisa sobre esse computador dos satélites, esse contador de tempo dos satélites,
Muitas empresas já estão se precavendo com a virada do ano 2000, até que se tenha realmente uma definição em que grau será afetado as operações. Mas as operações das aeronaves hoje também são baseadas em tempo real e não em tempo data, como tradicionalmente é conhecido. Não haverá nenhum problema com relação à virada do século. E se estiver havendo excesso de otimismo, o caos e a pane previstos para a chegada do terceiro milênio aconteceriam primeiro para quem e onde? Para os muçulmanos, chineses e judeus, por exemplo, o ano 2000 já passou há muito tempo. Então a catástrofe aconteceria só para os ocidentais? E a hora do apocalipse? Seria quando o ano 2000 chega no Japão, 12 horas antes, ou quando chega aqui, 12 horas depois? Resta esperar 702 dias para conferir. Por hoje é só, o SBT Repórter volta na semana que vem. Até lá. você quer ver, o SBT apresenta. Tudo que você quer ter, a gente pode dar. Vem que é bom. Tudo que você quer ser, a gente representa.